Se o trailer do filme do Homem-Aranha, na mesma semana daquele GP da Bélgica, serviu pra gente entender que foi tudo culpa do Doutor Estranho, eu acredito que o trailer do novo Matrix que saiu essa semana deve significar que a corrida de ontem só pode ter sido uma grande simulação do sistema. Onde já se viu, mano, dobradinha da McLaren. Mas, se você ontem decidiu tomar a pílula azul e continuar dormindo, fica tranquilo que eu tô aqui hoje para poder salvar a sua segunda-feira com o nosso resumo ludibriado. Esse final de semana nós tivemos mais uma edição daquela corrida sprint, que é a corrida de sábado que ninguém pediu, mas a Fórmula 1 enfiou goela abaixo assim mesmo. Se lá em Pedra Prateada, no Reino Unido, até que ela foi aceitável, dessa vez em Monza ela foi um porre. Só serviu mesmo para acabar com o final de semana do Pierre Gasly, né, que tocou no carro do Ricardão, danificou a asa dianteira e acabou logo depois indo no muro. E também para tirar a corrida do colo da Mercedes e colocar no colo da Red Bull, já que o Hamilton, assim como muitos de vocês, dormiu na largada, né? Perdeu algumas posições e o Galoche, que ganhou a corrida, já ia sair de último porque ia precisar trocar as peças do motor além daquele limite, né? Antes da largada, Yuri Tsunami acabou abandonando e sequer alinhou no grid. Bom, se o Lewis Hamilton decidiu dormir no sábado, o Supermax é daquele tipo de pessoa que prefere cochilar no domingo, né? Na largada ele foi facilmente superado pelo Ricardão e logo depois quase que ele perde a segunda posição também para o Lewis Hamilton, que dessa vez largou bem. Eles dividiram juntos a segunda chicane, só que o inglês ficou sem espaço e decidiu passar pelas salsichas do lado de fora, ficando assim para trás na disputa. Ao mesmo tempo, inclusive, Jesus Italiano, que estava tendo mais um ótimo final de semana até aqui, largando da sétima posição, errou na chicane e, novamente, diferente de Jesus de Nazaré, que levou 3 dias para voltar, ele voltou de qualquer jeito e ainda foi para cima do Comic Sans, que nada pôde fazer, né? Eles acabaram se enroscando, deu a pior para o Jesus Italiano, é claro, que rodou o carro, bateu no muro e perdeu a asa dianteira. Enquanto o Ricardão na liderança tentava se manter na frente do Supermax, o Baldão atrás brigava com o Lewis Hamilton para poder manter a terceira posição, né? As posições se mantiveram até que o Ricardão fez a sua parada, que incrivelmente a McLaren fez em menos de 3 segundos, né? Um milagre, e não é do Jesus Italiano. E logo em seguida a Red Bull também parou e foi aí que a bagunça começou a se desenhar, né? Se você já não estava achando bagunçado até aqui, é claro. Na parada do Supermax, a Red Bull fez alguma caquinha lá, que eu não sei exatamente qual foi ainda. O que eu sei é que eles levaram 11 segundos na parada. Conseguiram a proeza de praticamente punir com o stop and go o próprio piloto deles, né? Com isso, ele voltou atrás até do Baldão Norris, que, de novo, de forma surpreendente, fez a parada em menos de 3 segundos. Quando o Lewis Hamilton foi para a parada, a Mercedes, só para variar um pouquinho, também fez caquinha. Não do tamanho da Red Bull, mas o suficiente para fazer com que o Hamilton voltasse muito próximo do Baldão e do Supermax. O Baldão estava bem mais embalado e aí ele foi que foi, sem nem se preocupar. Já com o Supermax, a história já era outra. Eles chegaram lado a lado na primeira curva e fizeram ela de boa. Só que aí chegou a segunda curva e vocês já sabiam que eventualmente ia dar ruim, né? O Lewis Hamilton decidiu não deixar espaço para o Supermax na segunda curva e o Supermax decidiu que ele não ia pegar o caminho por fora pelas salsichas. Ou seja, nenhum dos dois cedeu, e aí, como vocês sabem, a física diz pra gente que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas ela não fala também que 2 corpos não podem ficar um em cima do outro, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. O Supermax acabou rampando em uma das salsichas da curva 2, foi em direção ao carro do Lewis Hamilton e acabou subindo bastante para ficar em cima do carro dele. Os dois acabaram indo para fora, obviamente, né? Com a Red Bull presa em cima da Mercedes e a Mercedes presa pela Red Bull em cima e a Brita embaixo. Com isso, os dois candidatos ao título davam adeus à corrida de uma forma bizarra. Ou seja, já dá pra gente pedir para que a FIA, a Fórmula 1, coloquem corrida sprint em todo final de semana de corrida. Lud, mas você não falou que a corrida sprint é uma porcaria? Sim, a corrida sprint realmente não foi muito interessante, não. Mas toda vez que tem corrida sprint, cara, no sábado, no domingo, o Hamilton e o Supermax se estranham na pista, cara. Então, pelo bem do entretenimento, FIA e Fórmula 1, dá pra deixar a corrida sprint todo final de semana aí. O que vocês acham? Pra mim, o que aconteceu foi o seguinte.
Depois que o Supermax foi prejudicado na parada dos boxes e ele tinha que se recuperar, a equipe deve ter passado um rádio para ele e falado: irmão, acelera aí, a gente tem que terminar a corrida acima da Mercedes. Só que esqueceram de avisar para ele que era para terminar acima da Mercedes na tabela, pô. O cara decidiu levar as ordens da equipe no sentido literal. E aí deu isso daí, pô. Mas agora falando sério mesmo, só pra gente encerrar esse assunto aqui, o carro do Supermax ia cair diretamente em cima da cabeça do Lewis Hamilton com pneu e tudo. E eu disse ia cair, não porque a gravidade decidiu trabalhar diferente naquele dia, não. Foi porque tinha um halo no meio do caminho mesmo que salvou a vida dele. Mais um piloto teve a sua integridade física salva pelo halo e ainda tem gente que decide criticar aí, né? Mas vamos deixar esse assunto para depois. Bom, com o safety car, quem não tinha parado ainda aproveitou a chance. Quem se deu bem nessa foi o Charlinho, que estava na liderança, parou e ainda conseguiu voltar na segunda posição. O problema é que logo na relargada, o Baldão partiu para cima dele e quase fez a ultrapassagem. O Charlinho Leclerc segurou até mais um pouco, tentou extrair o máximo que podia da sua Towner, mas o motorzinho de liquidificador não mais adulterado não foi páreo para o motor Mercedes do Baldão, que tentou novamente logo depois e fez a ultrapassagem ainda antes da segunda chicane. Depois foi a vez do Charlinho precisar se defender agora do Chico Pires, também na segunda chicane. Os dois foram juntos dividir a curva, porém o Chico acabou jogando para fora do traçado em direção às salsichas e voltou à frente do Charlinho. Argumentando que tinha ficado sem espaço, ele decidiu não devolver a posição e acabou sendo punido por 5 segundos por isso daí. E se já não tivesse sido o suficiente, lá vai o Charlinho tentar se defender mais uma vez, dessa vez do Galochas, que largou da última posição, como eu comentei agora há pouco, e estava escalando o pelotão inteiro ao longo da corrida. A briga agora já era pela 4ª posição. O Charlinho errou na primeira vez, deu a posição para o Galochas e ultrapassou de volta logo depois. Só que na volta seguinte, o Galochas veio bem mais forte e já ultrapassou logo antes da primeira curva. Vida difícil para o Charlinho Leclerc, né? Mas é isso que acontece quando você leva uma Towner para uma corrida de Fórmula 1. Ainda deu tempo para o Galochas atacar o Chico Pires pela 3ª posição, apesar do mexicano ter a punição de 5 segundos, né? Ele tentou por algumas voltas, até chegou a realizar uma ultrapassagem, mas que prejudicou a saída da curva dele e fez com que ele fosse ultrapassado de volta pelo piloto da Red Bull. No final, ficou por isso mesmo. Acabou dando Ricardão e Baldão na frente numa dobradinha inesperada da McLaren, apesar deles terem sido fortes o final de semana inteiro, né? Primeira vitória do Ricardão desde 2018 e melhor resultado do Baldão, que havia ficado no máximo em 3º lugar antes, né? Primeira vitória da McLaren em sei lá quanto tempo, primeira dobradinha deles também em sei lá quanto tempo também. Mas é como eu falo, né? O resumo ludibriado é informação. O Chico Pires até cruzou ali em 3º, mas com a punição acabou ficando em 5º. O 3º lugar acabou ficando mesmo com o Galochas numa baita corrida de recuperação. Ele que também estava bem forte esse final de semana todo, né? Veja só você, o poder motivacional que um aviso prévio não tem, né? E a próxima corrida ainda é na Rússia. Pistinha que ele gosta bastante. O Charlinho ficou na 4ª posição, que para a Ferrari atualmente é praticamente uma vitória. Chico Pires, como a gente falou, ficou em 5º. Comic Size fez uma boa corrida também e ficou em 6º. Mitsubishi Lance também foi muito bem com a Aston Martin e ficou P7, seguido de Jovem Alonso com a Chocolates Alpino, que também foi muito bem e ficou numa 8ª colocação. Jorge Russo levar o ônibus Cometa da Williams para os pontos na 9ª colocação já não é mais novidade, né? É o novo normal, eu nem consigo comemorar mais, até porque eu tô achando confete no meu quarto aqui até hoje e eu não tô zoando, é sério. O Ocão fecha aí o nosso top 10 marcando um pontinho. Nicolas Patife da Cometa Williams é tão brabo que ficou em primeiro 2 vezes, ou seja, P11. Sebastião ficou P12, Jesus Italiano, né, que parece que decidiu aprender um milagre de Jesus de Nazaré, acabou pegando logo o milagre da multiplicação, né? Dos pontos, não, a multiplicação das posições mesmo. Semana passada ele largou P7, terminou P14. Ontem largou P7, terminou P13, né?
Então, complicado. Roberto Kubica também foi bem, para alguém que está fora de ritmo, é claro, terminou P14. Lembrando que o vovô Raikkonen volta na próxima corrida, tá? Mick Schumacher ficou P15, o que seria muito bom para a Haas, se não fosse pelo fato de que P15 na corrida de ontem foi literalmente a última posição. O companheiro de equipe dele, o ovo do gato de Bottas, abandonou a corrida depois que até o carro desistiu dele. Lewis Hamilton e Supermax, como a gente comentou, obviamente abandonaram, além também do Yuri Tsunami e do Pierre Gasly, provavelmente os dois com problemas no câmbio CVT do Honda Fit deles, da Taurus Alpha, né? A Fórmula 1 volta daqui a 2 semanas lá no país que parece que não teve pandemia nenhuma, né? O Brasil? Não, a Rússia, né? As corridas lá são sempre muito chatas, para piorar, a Mercedes sempre vence também. Então, se pelo menos uma dessas duas coisas não acontecer, a gente já está no lucro. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e fui!